Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Israel Melo, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre aquela que talvez tenha sido a notícia mais relevante no meio cristão e também no mundo secular essa semana, que foi a morte de Billy Graham. Se você acompanha alguns canais cristãos ou até mesmo na grande mídia, você deve ter ouvido falar sobre a morte desse homem. Foi um assunto que repercutiu muito em muitos canais aí no YouTube, você deve ter visto falar sobre isso. Mas por que esse homem, a morte desse homem, tem tanta repercussão? Por que que isso é um assunto tão relevante? Por que que isso virou notícia em todo mundo? Billy Graham foi o maior evangelista do século presente e também do século passado. Ele nasceu no ano de 1918, completaria 100 anos esse ano e faleceu na última quarta-feira aos 99 anos. Estima-se que Billy Graham tenha alcançado mais de 200 milhões de pessoas falando do Evangelho. Ninguém no século fez tanto pelo Evangelho como Billy Graham. Por isso ele se tornou notícia, por isso essa informação é tão relevante. Essa notícia, ela é triste porque ele se vai, mas o próprio Billy Graham tinha uma visão muito positiva para a morte, porque ele entendia que a morte não era o fim, mas a linha de chegada para o seu encontro com Deus. Ele sabia que após deixar a terra, ele estaria indo para os braços do Pai. O próprio Billy Graham, quando questionado sobre a morte, ele respondeu: "Se tenho medo da morte? Não. Estou ansioso para ver Deus cara a cara." Então ele tinha uma convicção muito grande de qual era o seu destino e para onde ele iria após a sua morte carnal, e ele sabia que o seu espírito iria ao encontro de Deus. E isso é magnífico. Billy foi um dos maiores influenciadores da igreja, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Ele foi extraordinário. Não queria apenas falar sobre a sua morte, mas sobre o legado que ele nos deixa. A morte de Billy Graham expõe a necessidade de outros homens tão comprometidos com a palavra e com o evangelho quanto ele. E a pergunta que eu tenho a fazer para você é: onde estão os novos Billy Grahams da nossa geração, do nosso século? A palavra diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então eu creio que Billy Graham foi resposta para esse texto. Sabe? O mundo aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Certamente a vida de Billy Graham foi uma manifestação verdadeira e profunda de um filho de Deus, de um homem que dedicou toda a sua vida para os propósitos do Pai. Billy não pode ser o único, precisamos que outros homens se levantem pela causa do Evangelho. No fim, nós poderemos afirmar, assim como Paulo diz na carta de Timóteo, 2 Timóteo 4, a partir do verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que ao final todos nós possamos nos encontrar ao lado do Pai e sabermos que alcançamos a vitória. Que a vida de Billy Graham nos motive e nos dê esperança para que sejamos transformadores e tão relevantes quanto ele na nossa geração. Fiquem com Deus e até a próxima.